eu sou a doutora Francine Livramento e eu ajudo profissionais da estética facial a potencializarem os seus resultados com o objetivo de melhorar o seu retorno financeiro. Tá? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre um passo que eu considero muito importante dentro do procedimento de limpeza de pele, que é a emoliência, tá? Mas antes de entrarmos realmente no assunto, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever aqui no meu canal, ok? Então, antes de tudo, nós precisamos saber o que é essa emoliência, o que é esse processo, tá? Então, nada mais é do que promover um amolecimento na superfície da pele. Consequentemente, eu vou amolecer a superfície também de comedões abertos, comedões fechados e milha, tá? Que são algumas das lesões que nós vamos retirar em uma limpeza de pele, tá? Na verdade, além destas 3 lesões, eu só posso drenar pústulas. Como a pústula é uma lesão de conteúdo líquido, tá? E normalmente eu utilizo uma agulha para facilitar a passagem desse pus, não tem a necessidade de emoliência, né? E eu também não falo em extrair ou remover, eu falo em drenar a pústula, tá? Então, para extrações, para ser realmente extraído, removido da pele, são essas que eu comentei: comedões abertos, comedões fechados e milha, tá? Estas sim precisam de uma boa emoliência, senão o profissional acaba tendo muita dificuldade para remover, tá? E aí vocês podem me perguntar, né, mas por que esse passo é tão importante? Por conta dos objetivos dele, tá? O objetivo principal é facilitar as extrações, tá? Levando em conta também que a parte das extrações, ela é a mais importante da limpeza de pele. Não que a limpeza de pele seja só para isso, né? Eu tenho outros objetivos que são atendidos também, mas remover estas lesões é o principal objetivo pelo qual o paciente procura, né, por esse atendimento. Então, facilitando essas extrações, eu alcanço 2 objetivos que são muito importantes, tá? Primeiro, facilitar para o profissional conseguir remover as lesões sem ferir, sem escoriar a pele. E para o paciente, promover um conforto a mais, tá? Então, minimizar o desconforto que normalmente ocorre durante as extrações na limpeza de pele, tá? Então, por conta destes objetivos, que é considerado um passo muito importante e que, se ele não for realizado de forma satisfatória, quando você chegar no momento das extrações, que você tiver dificuldade para remover as lesões, não tem mais como você voltar para fazer a emoliência novamente, tá? Então, ele é muito importante e é importante que você faça de forma adequada, tá? Então, por esse motivo que é importante. E aí, nós utilizamos alguns recursos dentro, né, desse passo que é chamado de emoliência. E são recursos específicos, tá? Nós utilizamos cosmético com ação emoliente e podemos associar também com uma fonte externa de calor, tá? Que normalmente a minha orientação é que se utilize o vaporizador com ozônio, tá? Mas nós temos também algumas outras estratégias que nós podemos incluindo no passo a passo desde o início do processo, tá? Então, desde a higienização, que é o primeiro passo, depois a esfoliação, até chegar na emoliência, eu também já posso utilizando alguns recursos que vão me ajudar, tá? Mas antes de contar para vocês quais são essas estratégias, eu gostaria de comentar, né, um outro ponto que eu acredito ser bem relevante dentro, né, desse processo de emoliência na limpeza de pele. Vocês acham que eu posso realizar esse processo de emoliência igual para todos os meus pacientes? Para todos os biotipos, todas as disfunções, todas as condições de pele que chegam para mim? Eu respondo para vocês que não, tá? Porque dentro dessas estratégias e até mesmo dentro desse passo a passo específico da emoliência, eu já consigo favorecer esse processo, tá? Então, eu tenho o cosmético emoliente e a fonte externa de calor como recursos específicos dentro da emoliência, mas nos passos anteriores, tá? Higienização, esfoliação, posso incluir uma massagem, eu já tenho recursos que atuam de forma indireta, tá? Mas que vão favorecer muito essa emoliência, ok? Então, eu não vou realizar da mesma forma para todos, tá? Então, por exemplo, com relação à esfoliação, tá? A esfoliação é um passo
que antecede a emoliência, tá? E que ele é muito importante que eu faça uma escolha adequada dos recursos esfoliantes para que eu consiga, né, de uma forma mais eficaz, remover realmente camadas de células mortas. Porque aí no passo seguinte, quando eu venho com a aplicação do cosmético emoliente, ele tem uma facilidade a mais para permear a pele. Além disso, eu já vou removendo na esfoliação a superfície das lesões, vou refinando o extrato córneo ali, tá? Então, o que eu recomendo como um recurso bem eficaz para promover a emoliência? Peeling de diamantes, tá? Ou peeling ultrassônico, tá? Então, gosto bastante deles. A gente só tem que observar certinho as técnicas, né, de aplicação. O nível de profundidade, no caso do peeling de diamantes, e a intensidade, o número de vezes que você aplica na pele, tá? Do peeling ultrassônico. Mas são dois recursos esfoliantes muito eficazes, que conseguem remover uma quantidade de células mortas que realmente vão influenciar na minha, né, emoliência. Então, eu faço isso, tá? Um diferencial ali dentro da esfoliação, para aqueles casos que eu tenho uma pele um pouco mais difícil, que eu vejo que os comedões são menores, mais ressecados, presentes em uma região, normalmente de uma pele mista, né? Aquela área da pele que tem um pouco mais de oleosidade, mas os ósseos são fechados, eles são bem difíceis. Então, se eu utilizo, né, uma esfoliação um pouco mais direcionada, tá? Um pouco mais, como que eu vou dizer, até aprofundando um pouquinho mais, tá? Sem sensibilizar essa pele, mas ele acaba realizando uma esfoliação mais efetiva do que quando eu utilizo um cosmético com micropartículas, que seria um esfoliante físico, tá? Depois, um outro ponto é com relação ao uso do calor, tá? Então, eu tenho algumas condições, por exemplo, como a pele acneica, a pele seborreica, oleosa, a pele com dermatite seborreica. Eu tenho que cuidar muito essa questão do vaporizador, tá? Então, normalmente eu contraindico a aplicação dessa fonte externa de calor para acne a partir de um estágio 2, tá? Para rosácea e para dermatite seborreica, tá? Apesar de que a dermatite seborreica, normalmente, quando ela está em fase de exacerbação, é até melhor nem realizar a limpeza de pele nesse período, tá? Mas eu preciso ter o cuidado, então, com essas peles com relação ao calor, tá? Uma pele seborreica é aquela pele que produz bastante oleosidade. Então, se eu não tiver, né, eu observar que eu não vou ter dificuldade para fazer as extrações usando somente o cosmético emoliente, eu posso dispensar também a fonte de calor, tá? Porque eu sei que esse calor, ele faz vasodilatação, então ele pode aumentar a produção de sebo, ele aumenta os sinais da inflamação, no caso de acne e rosácea, pode aumentar a proliferação de bactérias, né, no caso de acne. Então, esse calor também eu preciso avaliar para ver, né, se eu vou utilizar ou não, se ele vai ser satisfatório ou não, tá? Também temos a questão do cosmético emoliente, tá? Então, a maioria dos cosméticos emolientes, eles trazem um princípio ativo que nós conhecemos como trieta, tá? Que é a trietanolamina. Tá? Então, esse princípio ativo, ele é uma substância alcalina, tá? Ou alcalinizante. O que ele promove? Um aumento muito brusco do pH da pele, tá? E isso ocasiona um amolecimento temporário da queratina. Só que o que acontece? A paciente gestante, por exemplo, eu devo evitar o uso da trietanolamina nessa paciente, tá? Existe um risco maior de sensibilização, tá? Mas ele é um emoliente muito seguro, tá? E o que é importante que eu observo? Que na maioria das vezes, né, depende muito de cada fabricante, mas eu encontro a trieta associado a algum outro ativo, tá? Esse outro ativo pode ser um emoliente também, tá? Como o óleo de melaleuca, como pode serem extratos vegetais, tá? Que tem efeito calmante, anti-irritante, descongestionante, justamente para prevenir algum tipo de irritação que poderia acontecer, tá? Então, um outro cuidado é que ela permaneça na pele durante, no máximo, 20 minutos, tá? Para não causar irritações. Mas isso para todos, né? No caso da gestante, eu realmente vou evitar,
tá? Não vou utilizar a trieta. Mas e aí, como que eu vou fazer essa emoliência? Vou utilizar emolientes sem trieta, tá? Nós encontramos em algumas marcas emolientes que tem o óleo de melaleuca, como eu comentei com vocês, um óleo de abacate, né? Algum outro tipo de óleo que favoreça essa emoliência, óleo de cravo, tá? E aí eu venho com a fonte de calor normalmente. Posso até, nesse caso, como não tem a trieta, deixar um pouco mais, deixar realmente até esses 20, 25 minutos, tá? Mas eu preciso observar também a questão da duração de todo o meu passo a passo, tá? Para não ficar muito tempo ali também nessa emoliência, tá? Então, olha só, são aspectos, né, que eu consigo observar a partir disso que esse processo de emoliência não vai ser igual para todos os meus pacientes, tá? Vai depender, né, de cada caso, o que vai ser mais interessante para esse paciente, tá? Então, nós comentamos aqui o diferencial da gestante, né, com relação ao ativo, as contraindicações e situações que devem ser evitadas, né, com relação ao calor, e também temos uma outra condição que então aqui é uma outra situação com relação à massagem, tá? Eu comentei com vocês que eu poderia, né, realizar uma massagem e essa massagem normalmente é uma massagem com um cosmético em creme, tá? Porque o creme ele tem, né, uma base mais umectante, uma base mais oleosa, onde eu vou realizar manobras ativas, tá? Então manobras que têm o intuito de estimular a microcirculação periférica, tá? Esse meu cosmético é interessante que ele tenha ativos hidratantes, tá? E eu posso realizar então em uma pele mista, tá? Já uma pele oleosa, seborreica, já devo evitar. A pele com acne, rosácea vai ser contraindicado. Então nessas peles, né, às vezes a gente até observa que ela é na maior parte seca, ou uma pele normal, mas ali na região nasal, né, na região do nariz, ela apresenta alguns comedões difíceis, e ali, como eu sei que tem um pouco mais de oleosidade, né, pela presença dos comedões, mas muitas vezes eles são bem difíceis, tá? Então eu posso realizar uma massagem ali nessa região com esse objetivo, tá? Manobras de deslizamento, uma manobra mais, manobras mais vigorosas, né, uma massagem mais ativa, com esse tipo de cosmético, tá? Então, vocês observam que existem alguns diferenciais ali de acordo com a necessidade da pele do meu paciente, tá? E aí, então, eu vou comentar agora com vocês sobre essas estratégias, tá? Quais são essas estratégias a mais que eu posso utilizar desde o passo inicial lá da higienização, tá? Primeiro, a utilização de um sabonete pré-peeling. Tá? Então, o que é esse sabonete pré-peeling? É um sabonete que contém algum tipo de alfa-hidroxiácido. Os mais utilizados são o ácido glicólico e o mandélico, tá? Então, eu encontro ali dentro da formulação daquele sabonete, e como o próprio nome diz, né, pré-peeling, ou seja, ele vai promover uma pré-descompactação das células mortas, facilitando a sua remoção no passo seguinte, que é a esfoliação. Tá? Então, de uma forma indireta, ele também vai favorecer a emoliência, tá? Outro passo com relação ao esfoliante, né? Então, aquilo que eu comentei com vocês, escolher um tipo de esfoliante que vai favorecer mais ainda essa emoliência. Para isso, eu preciso avaliar quais as características dessa pele, né? Uma pele mais espessa, mais resistente, para poder escolher algo que realmente venha fazer diferença, tá? O que eu gosto bastante de utilizar? Primeiramente, nesse momento da esfoliação, o peeling de diamantes, tá? E aí depois eu vou para o passo da emoliência em si. E depois da emoliência, antes de iniciar as extrações, eu aplico o peeling ultrassônico, que é o deslizamento da espátula, tá? Então, isso ajuda muito, tá? Nessa emoliência, facilita muito as extrações. Então, depois da esfoliação, tá? Que é interessante também, né? Então, escolher esse esfoliante que tem uma capacidade maior de remover células mortas, porém sem sensibilizar, sem agredir muito essa pele, porque eu ainda tenho emoliência, depois eu tenho extrações, né? Se eu deixar essa pele muito sensibilizada, às vezes eu nem consigo terminar o processo por conta da sensibilidade do meu paciente, tá? E aí eu venho para o passo que é a emoliência em si.
Tá? Então, dentro da emoliência, eu também posso abrir mão de outros recursos, como eu posso associar o uso de 2 cosméticos com a trietanolamina, que é o que eu normalmente faço, tá? Eu vou encontrar no mercado a indústria cosmética, né? Esses cosméticos comerciais, a trietanolamina solução, que é líquida, tá? A trietanolamina em creme, gel creme, e até gel, se eu não me engano, tá? O que eu acho mais interessante? O gel creme, tá? O gel creme, ele tem uma fluidez, né, um pouco maior do que o creme, facilita também a remoção, tem uma ótima espalhabilidade, tá? Então eu gosto de utilizar o gel creme, tá? Em toda a superfície da pele, e depois a trieta líquida, tá? Então eu vou associar 2 cosméticos com o ativo emoliente. E além disso, vou utilizar a fonte de calor se não houver nenhuma contraindicação, tá? Um outro detalhe que é interessante é quando deu esse tempo, né, da emoliência que eu comentei com vocês, de 15 a 20 minutos, eu vou começar a fazer as extrações, né? E é interessante que eu vá retirando, tá, esses algodões ou às vezes parte da máscara, né, que foi umedecida com o emoliente, por área. Tá? Então, removo ali do nariz, aí faço as extrações do nariz. Também o objetivo de manter a emoliência por mais tempo, tá? E aí é nesse momento, tá, que eu comentei com vocês, que eu aplico a espátula do pino ultrassônico, tá? Então, eu retiro ali o algodãozinho e aplico a espátula do pino ultrassônico, tá? Então, olha só, todas essas são estratégias para favorecer mais a emoliência, principalmente quando eu tenho peles mais difíceis, que são aquelas com os comedões mais ressecados, mais endurecidos, com os ósseos foliculares mais fechados, tá? Às vezes uma pele muito espessada, então eu posso abrir mão de todos esses recursos, tá? E aí, como meu objetivo principal é favorecer as extrações, né? Então facilitar as extrações para que o profissional precise colocar menos pressão no momento da extração, com isso vai ser mais confortável para o paciente. Então eu posso também utilizar alguns recursos dentro desse passo de extrações, tá? Então eu tenho acessórios também que eu posso utilizar para facilitar, tá? E aí isso a gente pode, né, conversar em um outro momento, tá? Então, vocês, né, já sabem, já comentei aqui com vocês então, por que esse passo a passo é importante, né, por que esse passo dentro da limpeza de pele é importante, por que eu posso utilizar em outros momentos, que tipo de recurso que eu vou utilizar em outros momentos, tá? Então, esse é o processo da emoliência, tá? Dentro da limpeza de pele, é um dos passos da limpeza de pele. E aí, dessa forma, tá? Essa limpeza de pele vai ser, então, mais rápida, tá? Com menor chance de deixar o paciente com marcas na pele. Vai minimizar também o surgimento de lesões, né? Após, porque eu estou, né, realizando com muito mais cuidado e eu tive um cuidado especial anteriormente nessa questão da emoliência, tá? O meu paciente não vai sentir tanto desconforto, e eu vou conseguir, né, remover todas essas lesões, que é a proposta principal da limpeza de pele, tá? Então, antes de me despedir de vocês, eu gostaria novamente de pedir para que se inscrevam aqui no canal, tá? Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.